Bom estar aqui com vocês. Eu, de fato, tinha uma dúvida se eu estaria aqui hoje, porque sexta, sábado e domingo, quinta, finalzinho de quinta, sexta e sábado, eu tive uma daquelas gripes, porque sintoma de gripe em homem é diferente de sintoma de gripe em mulher, né, Paulo? A gripe arreia o homem, cara. É impressionante. Você parece que está saindo de um quadro assim, extremamente CTI, cara. Uma mulher com gripe está lá lavando louça. Eu estou com gripe, estou com dor de cabeça, está lá. Mas eu fiquei com uma doença que é a gripe, cara. Que de cama quase não levantava, assim, tipo... Mas isso a ciência explica, reage diferente em homens. É um outro fenômeno, não é, Edgar? É mais forte. Não é? Mas eu fiquei feliz porque eu consegui estar aqui hoje. Nossa, se você falasse que eu não ia estar aqui por causa da gripe, fazer vigília. Não, mas é impressionante, cara. Estava descompensado. Estava quase de cama, assim, sem levantar. Mas deu certo aí, né? Deu? Gente, boa noite mais uma vez. Eu queria convidá-los ao Evangelho. Na realidade, eu queria convidar a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 2 em diante. Som. Foi? Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Que o Senhor nos conduza nessa reflexão e que o Espírito nos ilumine e que a palavra gere vida em nós. Eis aí o Evangelho. E a maravilha é que ele consegue criar um espaço mental em nós para que a gente possa ter um mínimo de coerência na existência. Então, graças a Deus pela palavra e pela boa nova, pela mensagem que ela carrega para cada um de nós. E quando a gente se reúne aqui, eu falei no início que a gente tem um desafio logo de imediato, que é superar o automatismo do encontro. Porque gente acostumada a se reúne. Sempre, todos os domingos está lá, indo. Porque já se acostumou a reunir-se. E a pergunta que eu faço a mim de quando em quando, e pergunto aqui a nós, é por que de fato a gente se reúne? Por que a gente professa uma fé? Quando é que a gente se percebeu nesse lugar?
e como é que a gente chegou até aqui. Eu não digo aqui nesse local, mas a esse estado de confessar uma fé, de se reunir, de se congregar. Por que a gente faz isso de fato? E as motivações são as mais diversas. Somos muitos aqui, então possivelmente o que nos trouxe até esse lugar, a esse estado, são situações diferentes, que se manifestam de forma diferente. Mas há as motivações mais simplórias das mais complexas. A primeira motivação possivelmente pode ser medo de ir para o inferno. A gente resolveu aceitar a Jesus ou confessar o nome dele, porque em algum momento a gente descobriu que se a gente não confessasse, a gente estaria danado e precisa estar com Jesus para não ir para o inferno. A gente quer ir para o céu, não quer ir para o inferno, então a gente se motiva e vai nessa direção e começa a se congregar, começa a se aproximar, porque a motivação é não ir para o inferno. Você quer ir para o céu. Ou ainda possa existir aquela motivação do indivíduo que pensa que ele precisa ser um ser centrado, equilibrado, e ele só consegue isso se de alguma forma ele dialogar ou transitar num ambiente religioso. Ele precisa da função da religião na mente, no espaço psíquico dele, para ele poder se manter centrado. Sem isso, ele está danado, ele fica maluco e não consegue se equilibrar na vida. Então ele precisa da função da religião para poder caminhar. Para alguém para falar para ele o que ele tem que fazer, onde que ele tem que tocar, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Alguém para perguntar se ele pode ou não pode fazer coisas. É a outra motivação que leva alguém a esse estado de estar reunido ou confessar uma fé. Ou ainda pode ter aquele indivíduo que conhece a realidade espiritual, se envolveu com tudo quanto é tipo de esquisitice espiritual, se envolveu com bruxaria, com goete, com macumbaria, com todo tipo de demanda ou evocação espiritual, conhece a realidade, sabe das entidades e está se sentindo perseguido e não aguenta mais o sufoco que ele está passando e de alguma forma ele quer se refugiar fora desse ambiente e passa a congregar, passa a se refugiar de fato num ambiente que ele se sinta seguro e se aproxima de Jesus para poder não se sentir ameaçado mais por essas entidades. Ou então ainda pode ser que o indivíduo curta estar no meio religioso porque ele entende que a igreja precisa de fato existir, é uma instituição que o planeta precisa preservar, porque se não for a igreja essa instituição, o mundo está perdido, ele perderá o seu rumo e se destruirá completamente. Então são muitas as motivações. E o indivíduo se achega a esse ambiente, ou se achega à fé, se achega ao contexto religioso, mais ou menos dentro de uma dessas expectativas, dentro de uma dessas rotas. Essa é a motivação básica. E o objetivo inicial, de fato, desse indivíduo que se aproxima, normalmente é a fuga mesmo, e não há nenhum mal nisso. A gente vive fugindo. A gente, quando não sabe para onde está indo, a gente se sente perseguido e foge. Então a fuga é uma das primeiras demandas que o indivíduo se sente necessidade de responder, e ele vem para cá. E aí se encontra, confessa Jesus, conhece o poder do Espírito, se envolve com a palavra, aí ele entende que precisa agora fazer manutenção desse estado. Ele já aceitou a Jesus, ele já dialoga num nível de profundidade tal, ele entende as realidades espirituais, sabe que o Evangelho é um caminho a ser seguido e faz manutenção disso, sistemática. Ele precisa vir, ele precisa cumprir as disciplinas, está tudo certinho. Ou então ele se envolve num tipo de evangelho tipo Amway, né, de produtividade de células, né? O cara tem que estar engajado dentro de uma rotina celular, dentro de uma rotina de irmandade, e ele acha que ali ele vai ter algum tipo de benefício espiritual ou benefício material. Aí ele faz todas as etapas, congrega, segue toda a disciplina, porque ele quer extrair
dessa dinâmica, bens materiais ou bens espirituais, enfim. São muitas os tipos de motivações ou de desejos que ele tenta cobrir ao se aproximar da fé, ao se aproximar da palavra, ao se aproximar de um contexto comunitário como esse. E o grande risco que se tem quando isso acontece é que a gente pode perder o benefício pessoal do Evangelho para cada um de nós. Porque a gente está tão envolvido nas dinâmicas, está tão enraizado, seja com uma coisa ou outra, que o benefício pessoal do Evangelho se perde, se esvai. Acaba que ele participa de tanta coisa, ele foi tanto tempo massa de manobra na mão de tantos, que ele também não faz mais nada. Fico ali parado. Ele sabe que Deus é Deus, sabe, reconhece tudo, sabe que está tudo na mão dele é o poder, a soberania, então se Deus quiser ele faz, se Deus quiser ele não faz. Aí ele começa a entrar num estado de marasmo, fica lá paradão, faz mais nada. E perde o benefício pessoal do Evangelho. E parece haver, de fato, algo a ser conquistado, algo a ser apropriado, como benefício pessoal. E eu acho que o que a gente leu fala disso, de você ter uma capacidade de viver ou de experimentar a vida acima das circunstâncias, daquilo que acontece. Porque o indivíduo às vezes fica naquela, se está tudo bem na minha vida é porque Deus está me abençoando. E se está tudo mal, Deus não está mais me abençoando. Se eu estou indo bem no trabalho, se eu estou sendo promovido ou se eu estou sendo reconhecido, Deus está me abençoando. E se eu não estou indo bem no trabalho, se está tudo muito mal, está tudo muito portas estão se fechando, Deus não está me abençoando. Se eu tenho saúde, Deus está me abençoando. Se porventura eu estou doente, Deus não está me abençoando. O cara fica nessa dicotomia o tempo todo e não se apropria desse benefício, que é essa capacidade de experimentar a vida acima das circunstâncias. Cada um de nós é convidado a chegar aí nesse lugar e falar como Paulo, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. É chegar a um estágio, a um estado de maturidade que ele consiga dialogar com qualquer situação na vida e não ficar refém desses estados. Assim ele começa a se apropriar do benefício pessoal do Evangelho para ele. E o desafio a cada um de nós é esse. É experimentar a existência com vida, acima de qualquer coisa. E saber que nós vamos experimentar bocados ruins e bocados bons. Isso é inerente, não há ninguém aqui que vai escapar de dores, de sofrimentos, de angústias. O estar em Cristo não nos livra disso, mas nos dá a condição de viver acima dessas circunstâncias. E como é que a gente se disciplina, como é que a gente organiza o nosso interior para acomodar essas diversas experiências que cada um de nós vai ter? Talvez a gente esteja passando por isso agora, mas se não tiver, certamente passará. Porque não há quem fique ausente dessa realidade da vida. E o que ele fala aqui? Qual é o caminho para se chegar a esse lugar? No versículo 12 ele diz aqui, ó, ele fala assim, olha, eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Vivam em harmonia no Senhor. Ele roga a Evódia e a Sintique. Pare de desperdiçar energia. Pare de desperdiçar energia com o que não vale a pena. Tem gente que não vive se você não entrar numa contenda, não entrar num conflito, num jogo de luta, para ver quem tem razão, quem não tem razão. Não, eu sei que eu tenho razão, eu vou mostrar para ele que eu tenho razão. Ou seja, é um desperdício de energia
que não leva ninguém a lugar algum. Ele fala, olha, eu rogo a Cíntia e a Evódia que parem, que vivam em harmonia. Que vivam em harmonia no Senhor, que se ajustem, que se alinhem, que tenham esse princípio de não desperdiçar energia com aquilo que não seja a vida. Ou seja, vivam em harmonia, é um desafio para cada um de nós e é uma disciplina a ser conquistada. Por que você tem que entrar em todo embate que aparece? Por que você tem que entrar em atrito e conflitar? Ah, porque eu tenho razão, eu quero mostrar que eu tenho razão. E aí? Não vale a pena desperdiçar esse tipo de energia. Então, um dos caminhos que nos leva a esse estado de viver acima das circunstâncias é não desperdiçar energia com aquilo que não seja vida. Eu rogo que vocês vivam em harmonia, que vocês se ajustem, que vivam de maneira alinhada com todos. Ah, Alexandre, mas você não conhece a minha mãe, você não conhece o meu pai, você não conhece a minha irmã, você não conhece meu patrão, você tem que ver como é que é, ele implica. Se você conhecesse, você não falaria isso. Mas justamente é por isso mesmo que a gente tem que viver em harmonia. Independente é buscar a paz uns com os outros. É o que se pede. Tenha paz uns com os outros. Então, no que a gente leu aqui, a primeira coisa, olha, viva em harmonia, busque se ajustar. Não procure demonstrar que você tem razão. É a sua atitude de pacificação, perpetuando-se no tempo e no espaço, vai fazer com que brasas vivas sejam amontoadas na cabeça desse que o conflito acontece. E de uma hora para outra a coisa desabrocha. Então não desperdice energia. Não desperdice. Depois ele segue aqui e dá um mandamento, que a gente gosta de se atentar para alguns mandamentos, mas para outros não. Então ele fala um mandamento aqui, olha. Alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Está no versículo 4. E sabe qual é a dificuldade aqui? É que a gente se vicia no mau humor. Tem gente que gosta de cultivar o mau humor, sabe? Ou porque acordou virada, acordou chateada, e quer levar esse estado até meio-dia, 2 horas da tarde. Ah, meu hormônio. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se. E ele fala, novamente eu digo, alegrem-se. É um mandamento. Ou seja, é saber viver acima das circunstâncias. É não dar ocasião para você mudar o seu estado mental. Porque quando você muda o seu estado mental, o seu humor, o seu olhar vai mudar. E se o seu olhar for treva, quão grande treva será? Então que haja um olhar de luz, de alegria, capacidade de reverter as circunstâncias. Alegrem-se. Como eu falei, tentar viver o agora, o hoje, o agora. Que de fato é o que nós temos, o agora. Isso não quer dizer que você não possa planejar, é lógico, mas é o agora. Se hoje ouvir a voz de Deus, então alegrem-se, sejam capazes de administrar o humor, porque gente bem-humorada consegue muito mais coisas do que gente mal-humorada, gente. Gente mal-humorada consegue sofrer, consegue se irritar, consegue entrar em atrito, em conflito. Então não é uma coisa, se puder, fica contente, não, alegrem-se. Porque a expectativa aqui é você não se guiar por vistas, nem por circunstâncias. É conseguir olhar além, saber que você faz parte de um propósito maior, saber que você está inserido num contexto que não é só o aqui e agora, que você transcende, que somos muito mais do que carne e osso, que nosso espírito
está vinculado a Deus e a encarar o dia a dia, o ordinário do dia a dia, de maneira sublime. Assim como Jesus encarou no dia a dia dele. E o dia a dia dele não era um frescor. Então, todo mundo tem problema. Mas o mandamento é: alegrem-se. Não tem esse estado de humor para baixo. Olhe com esperança. E depois ele segue. No versículo seguinte. No versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Moderação, equilíbrio, sem exageros, viver de maneira equilibrada. É nem um extremo, nem outro, mas é o caminho do meio. Caminho do meio. Moderação e equilíbrio. Ah, mas eu sou muito estourado. Seja moderado. Ah, mas seja equilibrado. Ajuste isso aí, meu irmão. Não só para você, mas que essa sua moderação seja conhecida de todos. De todos. Ah, mas se você vivesse o que eu vivo, se você entendesse, eu entendo. Comigo não é diferente também. Eu preciso chegar e fazer uma moderação. Equilíbrio, bom senso. Nem o extremo daqui, nem o extremo de lá, mas é o caminho do meio, do equilíbrio. E ele segue. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vença a ansiedade com oração, amigo. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas seja a sua petição conhecida diante de Deus. E ansiedade é viver preocupado com aquilo que não é. É excesso de futuro, não é isso, Rodrigo? Depressão é excesso de passado. E ansiedade é excesso de futuro. Então, moderação, vive no meio ali. Ó. Viver ansioso é você dar valor para aquilo que não é, porque ainda não aconteceu. E pode nem acontecer. Então, o que está se pedindo é: não andeis ansiosos, seja moderado, caminho do meio. Seja conhecida diante de Deus a sua petição. Está preocupado? É honesto, é justo. Mas em vez de ficar ansioso, vai para o teu quarto, ora. É lógico que você não precisa entrar no teu quarto, mas trabalha isso em oração. Disciplina, de se saber diante de Deus o tempo todo e poder pensar o que está te gerando ansiedade nesse momento. E aí ele fala: olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, se a gente conseguir equilibrar esses aspectos em nós, a paz de Deus vai guardar o nosso entendimento e a nossa mente. Então, em vez de andar avoado, tipo, simplesmente repetindo uma mecânica ordinária e diária, disciplina. Não andar ansioso, ser moderado. Mais o quê? Não desperdiçar energia e se alegrar. Foi o que a gente leu aqui. Então, tomara a gente consiga, durante a semana, durante os dias, cultivar e nos nutrir com essas capacidades. Pois elas, se elas estão aqui, certamente nós podemos alcançá-las. E assim, a gente vai experimentar o que seja benefício pessoal do Evangelho.
Porque senão, são só as rodas, são só as mecânicas, são só os encontros, são só as tarefas. E a gente não se aproveita. Então, para que a gente se aproprie disso, que a gente não desperdice energia, que a gente se alegre, que a nossa moderação seja conhecida e que a gente não ande ansioso por coisa alguma. Assim, a paz de Deus há de guardar o nosso entendimento e nossa mente em Cristo Jesus. Tomara seja assim com cada um de nós. Vamos ficar de pé e vamos orar. Se puder, dê as mãos a quem está ao seu lado. E vamos encerrar de maneira solene. Vamos orar. Pai, o Senhor conhece o nosso interior. Sabe quais são as vozes, quais são as dinâmicas. Peço que a Tua palavra se aplique a cada um de nós, gerando em nós essa capacidade de viver no dia a dia acima das circunstâncias, Pai. Que cada um de nós aqui consiga viver de maneira centrada, sem desperdiçar energia naquilo que não seja vida, Pai. Que a gente viva em concordância, em harmonia uns com os outros, sobretudo aqueles que estão próximos de nós e que vez ou outra nos estimula a entrar em conflito. Que a gente saiba se alegrar, que a gente saiba ter um estado de humor favorável a nós, Pai. E que a gente saiba se alegrar no Senhor sempre. Que a gente seja moderado, equilibrado, que a gente caminhe um caminho de equilíbrio, sem exageros, Pai, nem para um lado nem para o outro. Mas que a nossa moderação seja de fato conhecida de todos e que seja as nossas ansiedades conhecidas pelo Senhor, Pai. Que a gente saiba entregar a Ti em confiança e se abandonar em Ti, sabendo que o Senhor cuida de nós. Que essa certeza nos invada e se estabeleça em nós de uma vez por todas. E que a Tua paz de fato nos guarde o nosso coração, o nosso entendimento e a nossa mente. E que a gente caminhe em segurança, Pai, todos os dias. Mas sobretudo no dia chamado hoje, no agora. Seja assim com cada um de nós. Nos ajuda nesse processo. Fortaleça-nos para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.